A paz do Senhor. Vamos novamente, fazer uma reflexão da palavra. Eu creio que todos vocês já, de alguma forma ou de outra, já ouviram essa frase que diz: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal. E segue dizendo que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Agora, até na última live que eu fiz, eu falei algo relacionado à inversão, que as pessoas também invertem a ordem das coisas. Quando a gente diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, eles invertem. Eles, procuram sempre em primeiro lugar as demais coisas e deixam sempre por último o reino de Deus e a sua justiça. Agora, na hora de querer as bênçãos do Senhor, aí eles querem, É interessante isso. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês essa reflexão, e não só para vocês, para mim também, porque o que mais nós temos visto agora nos dias atuais são, infelizmente, essa desordem, essa inversão das coisas, até mesmo a inversão dos valores. E realmente tudo que há de mais desonesto, ímpio, imoral, profano, as pessoas estão tendendo a normalizar, E eu quero trazer essa palavra aqui para vocês, até para nós entendermos bem, porque, repetindo sempre o que eu falo nas outras lives, a questão aqui não é só para aquele povo, não é só para o povo chamado Nação de Israel, não é só para eles. Porque nós temos que ver aqui, até eu separei uma palavra que eu quero dizer aqui para vocês, e essa palavra, antes de entrar nessa aqui, eu quero ler para vocês, que se encontra em Romanos capítulo 11, e diz assim: e se algum dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vos direis: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permanecesses firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque geralmente as pessoas falam isso, que tem certas partes da Bíblia que é só lá para a nação de Israel, que é só lá para eles, que nós é outra coisa, que agora nós somos salvos pela graça, e amém por isso. Só que, porém, nós não podemos esquecer que nós fomos, enxertados nessa oliveira. E se esses ramos foram cortados, a gente não tem que se vangloriar, e agora nós somos enxertados, nós somos salvos pela graça, sendo que vocês lá tinham que praticar todos aqueles rituais, todas aquelas leis, agora nós não, nós é pela graça. A gente não deve se vangloriar, mas temer, porque se eles, que a gente diz, é eles que é a nação de Israel, eles que são o povo de Israel, E se eles foram cortados, podados, quanto mais nós, Quanto mais nós. Então eu quero que vocês aprendam, o que esse verso quis dizer, e não só para aquela nação, mas também que hoje a gente tenha isso como exemplo, e assim aplicarmos os decretos, os mandamentos, as leis, as ordens do Senhor Deus. E olha só
não tem como não ler para vocês, para que vocês compreendam bem que antes desse capítulo tem um subtítulo que fala o poema da vinha. O poema da vinha. E esses versos que eu vou ler para vocês se encontra em Isaías capítulo 5, um considerado, né, profeta maior. O poema da vinha. E diz assim: eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Eu vou parar um instantinho aqui para deixar bem claro para vocês que isso, né, está sendo dito, inspirado, né, por Isaías, através do Espírito Santo, para falar sobre aquela nação. E aqui está dizendo um poema da vinha, né, que uma pessoa, um amigo, plantou, cultivou a terra, preparou a terra, plantou videiras, construiu também ali uma torre de vigia e uma prensa, né, para espremer as uvas, um tanque de prensar uvas. Quer dizer, fez toda como se uma pessoa estivesse, né, trabalhando autônoma, né? E estivesse preparando tudo para que isso acontecesse. Preparou o terreno, plantou as vinhas, fez uma torre de vigia, né? Até mesmo para espantar as raposinhas que viessem na vinha ou qualquer outro tipo de invasor, predador. E também fez, né, um tanque de prensar. Já estava tudo preparado para que, né, esse empreendimento desse tudo certo. E aqui disse, né, ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Pensa bem, né, gente, que coisa triste uma pessoa preparar tudo ali, né? E tá com aquela expectativa de que aquelas videiras que ele tinha plantado, que tudo que ele tinha preparado fosse dar certo. Só que, infelizmente, né, para tristeza daquele que fez tudo isso, né, que plantou, que teve esse gasto, esse tempo dedicado àquilo ali, só que, porém, as parreiras só produziram uvas bravas. E aí diz, né, agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e minha vinha. Ele estava querendo que as pessoas, né, julgassem entre ele e a vinha. E ele disse, que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhes tenha oferecido? E como, esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, porei abaixo o seu muro a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei às nuvens que não mais derrame uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro.
E é exatamente o que acontece isso também em nosso meio, né? Não é só com o povo, a nação de Israel, mas todos nós que somos chamados de oliveira brava, que fomos enxertados, né, juntamente com esse povo, nós também fizemos parte disso. Então, né, olha só que triste. Isso aqui, na verdade, está querendo dizer que Deus, né, plantou, preparou a terra para que nós fôssemos pessoas do bem, para que nós fizéssemos o bem, para que nós, né, fosse um povo zeloso e de boas obras. Só que, porém, nós nos tornamos, ao invés de uvas doces, nós nos tornamos uvas amargas. Amargas que não têm, né, serventia para nada, a não ser exatamente como foi narrado aqui, que derrubasse as cercas e deixasse. E olha só, quando pessoas, né, fazem as suas próprias vontades, seus próprios desejos e se afastam da presença do Senhor, elas tendem a se tornar uvas amargas, uvas bravas. E para pessoas assim, né, olha só, pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. E aqui diz um subtítulo: Ais e maldições contra os maus. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa, e eles se tornem os senhores absolutos da terra. Aqui está dizendo um ai contra esses homens gananciosos, avarentos, que, né, pelas suas ganâncias, pelo poder, né, por obter mais e mais coisas, acabam, né, pisando em cima de outros, ameaçando a vida de outros. Então, ai dessas pessoas, né, que se tornam os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos exércitos me falou claramente aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas. Serão abandonadas por seus moradores. Uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho. Um barril das melhores sementes produzirá apenas uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se e quando a noite cai ainda buscam se aquecer embebedando-se mais. Liras e harpas, tamborins, flautas e vinho há sempre em suas festas. Contudo, desprezam os grandes feitos de Yahvé. Tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio, por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Por este motivo, o Sheol, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para seu interior todo o esplendor da cidade e a sua riqueza, a agitação das pessoas, do comércio e todos quantos nesse meio se divertiam. Vou parar um pouquinho aqui para comentar, né, gente? Não tem como deixar de falar também, porque aqui, conforme eu vou lendo, vai vindo coisas na minha mente. E eu novamente passei a me lembrar de agora há poucos dias dessas festas, né, que a gente chama festas da carnalidade, festas da carne. E realmente é isso que a palavra quer dizer, né? Carnaval é a festa da carne. Como a gente vê multidões, multidões e multidões, não é só numa cidade, não. São em várias cidades que isso acontece e você vê multidões, milhares e milhares de pessoas ali, né? Exatamente como a palavra diz aqui, né? Liras e harpas, tamborins, flautas, quer dizer, sonoridades, sons, né? Músicas altas e vinho sempre em suas festas. Contudo, desprezam os grandes feitos de Yahvé, tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Porque não só lá naquele tempo, né? Porque essa palavra está dizendo num tempo, numa geração passada,
Mas a gente observa aqui que desde daquele tempo, das antiguidades, já existiam essas coisas. Que triste, né? Deve ser para Deus tudo isso, presenciar que entra ano e sai ano e as pessoas não aprendem, né? Não aprendem. E isso que, né? Entra ano e sai ano, isso significa que Deus é amor e ainda dá tempo dessas pessoas se arrependerem. Mas infelizmente elas não se arrependem. E infelizmente, né? Elas tendem a piorar cada vez mais. Cada vez mais. Tem umas que pioram, né, gradativamente. A gente ri, mas isso é triste. Como eu digo, a gente ri de nervoso. Mas como que pode, né? As pessoas, Deus avisa de várias formas, de várias maneiras. E as pessoas, elas só tendem a pensar em Deus naquele momento de aperto, daquele momento que estão passando por alguma, né, aflição. Exemplo, novamente, vou usar a pandemia. Nossa, todo mundo louvava, até pessoas assim, eu conheço pessoas que vivem na carne escancaradamente, até elas foram para as redes sociais louvar o Senhor, porque daí a pessoa fica com medo, e aí, né, tende a se voltar para Deus, louvar, só que daí são louvores da boca para fora. Porque depois que passa aquele momento aflitivo, que elas já se sentem mais confortável naquele dia, porque já se foi a peste, já se foi as ameaças, daí elas voltam novamente para as velhas atitudes escancaradas, né? E já esquecem de louvar a Deus, já esquecem de adorar a Deus com as suas próprias vidas. Elas se esquecem. Então aqui, né, aquele povo estava exatamente como nós estamos agora, né? Que infelizmente as coisas não mudam, ao contrário, só pioram. E aqui, né, Deus esclareceu aquele povo o que iria acontecer, tanto que ele avisou que, né, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria, porque não foi também por falta de aviso. Deus sempre avisava. Gente, vou usar os meus termos aqui, né? É como se Deus dissesse, gente, tome tento, obedece a minha palavra, né? Sede santo, porque eu sou santo, senão vocês não vão ver a minha face, porque, né, nenhum homem pode ver a minha face, até mesmo, né, quando vivo, porque vai morre pela glória, né, do próprio Senhor. Mas as pessoas não entendem. Elas continuam nas suas banalidades, nas suas vidas promíscuas, porque na mentalidade humana que é voltada às propensões da carne, eles esquecem das promessas que fizeram no tempo da angústia. Eles esquecem, né, dos avisos que Deus deu e tendem a novamente, né, a saciar os seus desejos carnais. E Deus está avisando, não só avisou naquela época, levantando profetas como Isaías, que falava essas coisas, mas também até hoje no nosso meio, Deus usa pessoas para dizer, para alertar, até mesmo através desses fatos que aconteceram, mas que ainda acontecem, mas as pessoas não querem ver. As pessoas, elas só querem se divertir, né? E elas estão ali se divertindo. E aqui seguindo no 15 diz assim, e assim as pessoas serão humilhadas e a humanidade se encurvará aviltada. Mas Yahvé, o Senhor dos exércitos, será exaltado em sua justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas dos ricos lá abandonados. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, e ao pecado com os tirantes de carroça, e ainda exclamam, que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que a possamos contemplar. Que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel para que o conheçamos. Vou parar aqui mais um pouquinho, gente, para dizer que realmente essas coisas aqui, elas acontecem. Porque eu sou uma pessoa que eu vejo muito isso. Das pessoas na iniquidade, na perversidade.
nos seus modos de vida fúteis, chamando realmente aquilo que é errôneo aos olhos do Senhor de coisa certa. E, né, dizendo, professando que tem um amor no coração, mas na verdade aquilo que elas têm são paixões carnais, voltadas para a carnalidade. E elas chamam de amor. E aí eu vejo essas mesmas pessoas desejando a volta de Jesus. Elas, ai Senhor, ai tomara que Jesus volte logo. Ai, eu quero ver, não vejo a hora de contemplar esse momento. Ai, e inclusive elas dizem também assim, ai, não vejo a hora dele vir para condenar esses maus. Mas não percebem as suas próprias maldades. Não percebem os seus próprios modos de viver, que está totalmente errado, né? Então aqui a palavra já nos alerta sobre essas pessoas. Já existiam, não existem só agora, na nossa atualidade, como existia lá no passado também. Pessoas que Deus, né, usava, profetas, levantava e vinha lá os profetas e dizia, ó povo de Israel, ó povo de Judá, vocês coloquem a casa de vocês em ordem, façam isso, façam aquilo, senão o poderoso vai vir e vai levar vocês cativos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tinha uns que até ouviam, mas era a minoria, mas outros, ó, não estavam nem aí. E ainda depois chamavam Deus de sanguinário. Ai, Deus é matador, Deus é cruel. E até hoje tem pessoas que fazem isso. Chamam Deus de sanguinário, Deus de cruel. Sendo que Deus está alertando, Deus está avisando de todas as formas. E quando até mesmo Ele realiza sinais potentosos através da natureza, as pessoas também reclamam. Ah, que Deus, por que Deus está permitindo isso? Poxa, não deveriam nem perguntar. Porque só basta vocês olhar, repetindo, olha o carnaval aí, o que aconteceu. Basta vocês olhar nas redes sociais. Basta vocês olhar, se vocês... Não falando aqui da emissora, mas se vocês olharem, eu não olho, né? Graças a Deus, eu não olho televisão, principalmente essas coisas de emissoras, não vou citar o nome aí, novelas, essas coisas aí eu não olho. Eu olho algum filme que vai me acrescentar, agregar a minha vida, né? Aí sim, mas se não fora isso eu não olho. Mas, né, às vezes quando eu saio em algum lugar eu olho, né, porque às vezes a televisão tá ligada, ou a gente liga a televisão e já aparece naquele canal, mas é de apavorar, né, muitas coisas que muitos canais estão mostrando, banalizando, fazendo com que, né, o errado seja certo e o certo seja errado. Estão querendo exatamente como diz na palavra. Estão fazendo, né, sinônimo de bem e chamam o bem de mal. Usam o mal como sinônimo de bem. Usam esse mal até mesmo nos seus entretenimentos, né? Em novelas, filmes, minisséries. Se vocês olharem, vocês vão ver que todas essas pessoas, elas estão, né, tentando de uma maneira ou de outra, uma forma ou de outra, introduzir na mente do ser humano, dos demais seres humanos, principalmente quem assiste esse tipo de coisa, fazer com que aquilo se torne normal, se torne algo, né, aceitável. Só que, porém, não adianta, gente, não adianta, seja Pedro, Paulo, seja quem for, seja até mesmo a autoridade que for, se ela colocar algo que vai de contra as escrituras, tentando normalizar o que não é normal, ai dessas pessoas. Não é eu que digo, é a palavra que diz. E a palavra alertou desde aquela época, que apesar de que naquela época aqui, narrada nas escrituras, não tinha-se televisão, né? Mas já aconteciam essas coisas. E um povo ia dizendo para o outro, um povo ia imitando o outro, e assim ia indo, né? Então, né, e tinha pessoas que praticavam isso e achavam que, porque todo mundo está fazendo, agora é normal, né? Vamos normalizar isso aí, então quer dizer que todos nós podemos fazer, e aí praticavam essas coisas e ainda queriam as bênçãos do Senhor, ainda queriam, né, que Deus agraciasse eles com vitória, com prosperidade, com bênçãos,
né? Só que Deus aí levantou lá o profeta para falar essas coisas, citar esse poema da vinha, porque na verdade quando Deus planta essa vinha, que também somos nós, não é para nós nos tornarmos uvas azedas, uvas amargas, inúteis, né? Que não serve para nada realmente, mas ele deseja que nós sejamos uvas doces, que façamos conforme a vontade dele, porque não é para nós nos orgulharmos de algo, foi só lá para aquele tempo, é só lá aquele povo que é castigado. Não, nós também somos, se eles, que a gente julga que é eles, o povo de Israel, se eles foram castigados, quanto mais nós, que somos enxertados. Então nós não podemos se vangloriar nessas coisas, mas temer a Deus e obedecer a sua palavra. E aqui, né, seguindo diz, eu vou até repetir o verso 18 que diz: ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, e ao pecado com os tirantes de carroça. E ainda exclamam: que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que possamos contemplar, que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce fel. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Porque o que tem aí de gente, né, se achando inteligente na sua própria opinião, né? Ainda dizem, né, ai, que sejam felizes, ai, o amor venceu, ai, né, o importante é amar. E acham que aquelas opiniões deles ali, que esses sábios conselhos deles, nossa, vão fazer a maior diferença para a humanidade, né? Se eles soubessem, né? O ai que está preparado para essas pessoas, o ai que está preparado para aqueles que fazem do mal sinônimo de bem, e ai daqueles, né, que fazem das trevas luz e das luz trevas, porque é exatamente assim que estão fazendo. Tudo aquela banalidade, carnalidade, eles, né, acham aquilo coisa mais linda, eles acham até mesmo engraçado, né? Porque esses dias uma irmã me mandou um vídeo de umas banalidades que estavam acontecendo no carnaval aqui próximo, e eu vi, né, eu fui dar uma olhadinha, apesar de não querer olhar, mas algo me fez olhar, eu fui olhar, e eu vi, né, um homem praticamente nu, ele estava nu, e as pessoas ao redor rindo, achando engraçado, achando bonito, né? Então eu vejo o quanto realmente as pessoas fazem das trevas luz. Elas fazem das trevas. Aquilo, na verdade, é trevas. Não tem nada de diversão, não tem nada de engraçado essas questões. Isso são pessoas trevosas, que estão nas trevas, e as trevas não têm graça. Não tem graça nenhuma nisso. Não tem graça de ver uma pessoa se perdendo. E a pessoa que faz isso, na verdade, ela está exatamente como está aqui nas Escrituras, né? Usando o mal como sinônimo de bem e chamando o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas. Porque qualquer um diria, né, que aquelas pessoas estavam certas, porque as pessoas estavam se divertindo, que era um momento de diversão, enquanto que se eu fosse lá no meio pregar essa palavra, iam dizer que eu estava errado. Eu sou as trevas na visão deles. Só que aqui, voltando a repetir, o que diz aqui? Ai dos que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai daqueles que fazem do amargo doce e do doce fel. Porque eu já vi muitas vezes até pessoas, né, fazendo realmente do amargo doce. Principalmente nessas questões de vingança, né? A pessoa se vinga de outra em várias questões, na verdade, e aquilo para ela tem um gosto doce, ela saboreia, fazendo do amargo doce, né? Sendo que a palavra nos ensina a não procurar a vingar-se,
que a vingança sempre é do Senhor, a retribuição é do Senhor. Nós apenas devemos orar por essas pessoas, amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E não fazer dessas questões, né, procurar irar-se e além de irar-se, procurar vingar-se. E ainda achar aquilo, né, coisa mais linda, coisa mais boa. Isso é só um exemplo que eu estou citando para vocês, né, daqueles que fazem do amargo doce e do doce fel. Então, cuidado, gente, com essas questões. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absolve o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua injustiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo. A sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Aqui tem um subtítulo que diz: a ira de Yahvé, o Senhor. Por esse motivo inflamou-se a ira de Yahvé contra o seu povo. Ele estendeu a sua mão e feriu toda a sua gente. Os montes tremeram e os seus cadáveres jazem no meio das ruas como lixo. Com tudo isso não se amainou a sua ira. A sua mão continua erguida. E tem mais um subtítulo que diz: Deus convoca os invasores. Ele levanta a bandeira como um sinal de convocação a uma nação distante e assobia, chamando um povo dos confins da terra. Em seguida partem rapidamente, eis que estão chegando. No meio deles não existem cansados nem claudicantes. Ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia das sandálias. As suas flechas são aguçadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como rocha. As rodas dos seus carros lembram um furacão. O rugido deles é como do leão. Rugem como leões jovens e ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a desmantelam e não há quem consiga livrá-la deles. Naquele dia rugirão contra Judá com um rugido semelhante ao do mar revolto. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústias. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens escuras. E resumindo tudo isso para vocês, né, quando alguém planta uma vinha, prepara uma terra, planta videira, constrói uma torre de vigia, também constrói, né, um tanque de prensar uvas, ele espera-se que dê uvas doces. Mas quando, né, acontece ao contrário, dá só uvas azedas, amargas, não tem como esse papai que é Deus, que espera que nós sejamos pessoas do bem, pessoas que buscam pela santificação, que procura, né, não só santificar-se, não só, né, o alimento para si, mas que também procura fazer o bem para os outros, fazer as coisas corretas, para que os outros também façam as coisas corretas diante dos olhos de Deus. Quando nós não nos tornamos assim, não tem como o Papai do Céu não permitir que coisas aconteçam. E lá com aquele povo não foi diferente. E realmente, quando ele levantou esse profeta para falar essas coisas ao povo, assemelhar, comparar essas pessoas com essa terra que foi plantada, mas que não deu uva doces, mas deu uvas azedas, amargas, que se eles não se arrependessem, que eles não se voltassem para esse Deus, eles iam ser levados cativos, eles iam ser exilados. E o próprio Deus ia convocar essa outra nação que ia vir e ia tomar conta deles, ia pegar eles.
E essas pessoas, muitas das vezes aqui, né, como a gente vê narrados aqui, diz assim, ó, no meio deles não existiam cansados nem claudicantes, ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia das sandálias. Esses povos que Deus convocava para vir fazer juízo sobre aquele povo rebelde que estava sendo uvas amargas, né? Esse povo, eles eram mais prudentes, eles eram mais coerentes naquilo que eles queriam do que a nação de Israel. E assim somos nós, no meio desse povo vil. Assim somos nós, porque eles estão fazendo tudo ao contrário, invertendo todas as ordens das coisas, e nós que fomos chamados para evangelizar, para pregar, para fazer as coisas certas, estamos, né, consentindo com tudo isso e ainda desejando a volta do Senhor, ainda desejando ver, né, o feito dele sobre o povo ímpio, sendo que nós também, se continuarmos nessa mesmice de sempre, nessa só, né, aclamação da boca para fora, confessando só da boca para fora, nós também pagaremos junto com eles. E se Jesus voltar, nós também ficaremos junto com eles. Então que nós possamos, né, ser os remanescentes, ser a diferença nesses últimos dias e não aceitar essas coisas que estão acontecendo. Não aceitar falar, pregar, porque ai daqueles que usam mal como sinônimo de bem. Ai daqueles que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai daqueles que fazem do amargo doce e do doce fel. Ai daqueles. E Deus ainda está dando esse tempo todo, porque ainda tem uns que riem, né? Debocham dizendo, mas Jesus não voltou. Jesus, desde que lá da antiguidade estão pregando que Jesus vai voltar e Jesus não volta, então vamos aproveitar a vida. Cuidado. Cuidado, porque não é só a volta de Jesus, não. Tem a questão também da partida da pessoa aqui da terra, que está chegando, né, assustadoramente, de formas surpreendentes, e leva velho, leva novo, leva criança, leva doente, leva até mesmo quem está cheio de saúde, leva lentamente, assim como leva tão rápido quanto, né, um raio que cai do céu. Então, cuidado, gente. É esse cuidado que nós temos que ter. É esse temor que nós temos que ter em relação ao que é santo, ao que é sagrado. E não se amoldar aos padrões desse mundo. Não se conformar com esse mundo. Mas sermos realmente a resistência. E por mais que está chegando a hora de que, né, como infelizmente eles estão se tornando em números maiores, infelizmente, eles estão se tornando os ímpios, os que estão fazendo do amargo doce, das trevas luz, usando o mal como sinônimo de bem, são os que estão aumentando em maior número. E infelizmente, agora vai chegar um tempo em que realmente temos que fazer que nem Paulo e Silas, né? Cantar até mesmo na prisão. Porque já existem leis aí, né? Que quando eles autorizam algo que vai de contra as escrituras, mas que se eu e você pregar mesmo assim contra aqueles que estão errados, nós seremos até presos. Nós seremos até cobrados multas, taxas por quem se sentir incomodado. Então realmente está chegando a hora que vai ser revelado quem realmente serve a Deus e quem não serve. Então está na hora de ver realmente quem é o verdadeiro servo e serva de Deus, que vai permanecer confrontando, doa quem doer. Até esses dias eu ia colocar algo no Face e acabei não colocando, mas eu ia colocar assim que está chegando o dia em que muitos verão que realmente nós somos o povo que mais amava as pessoas. Aqueles a quem julgava que nos chamavam de intolerantes religiosos, nos chamavam de preconceituosos, nos chamavam de várias coisas,
Está chegando o dia que eles vão ver que realmente nós éramos o povo que mais os amava, porque confrontava eles com essa verdade. Porque essas pessoas que a palavra chama, né, que são inteligentes nas suas próprias opiniões, está cheio por aí. E dando tapinha nas costas dessas pessoas e dizendo: o importante é você ser feliz. Viva o amor venceu. Essas pessoas, na verdade, eram as que odiavam vocês, as que não se importavam com vocês. Mas que vocês não percebam isso tarde demais. Não percebam isso depois que esse povo desaparecer. Porque está chegando realmente esse dia que esse povo que ama vocês e que confronta vocês por amar vocês verdadeiramente, esse povo vai sumir. Então não queiram reconhecer isso depois que esse povo sumir. Deus ainda está dando tempo de arrependimento. Deus ainda está dando tempo de vocês verem que estão nas trevas e as trevas não têm graça. Deus está dando tempo para vocês ver que vocês estão fazendo do amargo doce. E isso não tem sabor nenhum. Nem para a vida de vocês, nem para a vida de ninguém. Cuidado, vocês que estão, né, fazendo do mal sinônimo de bem, achando que aquilo está fazendo bem não só para as vidas de vocês, mas para outras vidas. Cuidado, que Deus ainda está dando tempo para vocês. Deus está até mesmo usando as pedras para clamar, até em lugares que os santos não pisam. Mas Deus está fazendo as pedras clamar, que é para vocês se voltarem para esse Deus, porque não se mistura o santo com o profano. É por isso, eu repito, que Deus está levantando. Isso que vocês estão vendo nas redes sociais e estão se surpreendendo do que Deus está fazendo, até mesmo no meio do carnaval. Deus está levantando as pedras lá no meio daquele povo, para clamar para aquele povo. Porque teve uma parte das escrituras onde o nosso Senhor ia adentrar em cima de um jumentinho, e os discípulos e os demais povos que o seguiam aclamavam ele e gritavam e diziam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, bendito seja o Senhor nas alturas. E quando eles estavam clamando, reconhecendo a soberania daquele Senhor, reconhecendo a grandiosidade daquele rei, apesar de que estava adentrando as cidades em cima de um jumentinho, teve pessoas que se irritaram, teve pessoas que se incomodaram com aqueles gritos, se incomodaram com aqueles clamor. Mas aí Jesus disse, né? Deixai que eles gritem, deixai. Porque se eles não fizerem, as pedras clamarão. As pedras vão clamar. E para nós hoje, bom entendedor que somos, meia palavra basta. E foi exatamente isso que eu vi. Pedras clamando em lugares que os santos não podem ir pregar. Os santos não podem evangelizar nos locais desse feitio, porque ali não está o Espírito Santo. Mas Deus ainda levanta as pedras no meio dessa gente para gritar, para alertar a ele que bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Está dando tempo e eles jamais vão poder chegar diante do trono desse juiz e dizer que não ouviram, dizer que nunca ouviram falar, dizerem que não tiveram oportunidades, porque eles tiveram sim, eles estão tendo sim. Então não deixem só essas palavras no primeiro momento impactar vocês, mas que vocês se voltem a esse Deus, porque realmente ele já está vindo. E bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei e bendito é, bem-aventurado é aquele que reconhece esse rei que vem em nome do Senhor. E está vindo para você todos os dias, de uma forma ou de outra, para que você atente aos acontecimentos. Porque ainda o cerco vai apertar. As coisas vão se afunilar. Mas os remanescentes vão permanecer. Sempre vai haver o remanescente que vai não se importar com as perseguições. Não vai se importar com os apedrejamentos. Não vai se importar com as maledicências
maledicências que vierem até mesmo para tentar os calar, dizendo, levantando calúnias e difamações contra os servos do Senhor. Mas a palavra diz que não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Porque todos aqueles que maltrataram os profetas do Senhor, que até mesmo acabaram com a vida deles, decapitando uns, apedrejando outros, mas nada disso ficou por isso mesmo. Todos pagaram por sérias consequências. Todos acabaram pagando um alto preço por tocar em pessoas que Deus levanta. Porque na verdade não estão se levantando contra as pessoas, mas contra o Deus a qual elas estão falando. Então cuidado, porque o tempo está sendo dado. Cuidado, porque a palavra está sendo pregada. Não poderão reclamar. Não poderão usar nenhum pretexto para dizer que não ouviram. Eu concluo aqui dizendo para vocês que as coisas ainda hão de apertarem cada vez mais. Vocês vão ver muitas coisas horríveis acontecendo, mas também vão ver a glória de Deus sendo derramada sobre muitas pessoas que se voltarão para Deus. Pessoas que às vezes vocês olham e digam, esse já está perdido. Ixi, para essa não tem mais volta. Mas vai ser pessoas que Deus vai falar profundamente, que é para confundir muitos que se julgam santos, sábios e entendedores, mas que estão de braços cruzados mediante situações que estão acontecendo. Porque quando Deus chama essas pessoas e elas voltam justamente como aquela mulher que está escrita aqui nas Escrituras, que por saber que tinha muitos pecados, mas que Jesus havia perdoado, ela muito amava o Senhor e se entregou àquele Senhor. E é assim que essas pessoas que Deus retira do lamaçal do pecado, que elas vejam que não são merecedoras, mas que mesmo assim Deus as libertou, elas se entregam e fazem e confrontam a quem tiver que confrontar. Então vamos lá, pessoal, é hora de nós vivermos esse evangelho na totalidade. É de nós confrontarmos com essa verdade e dizer para essas pessoas que ai dos que se apegam à iniquidade. E iniquidade é tudo aquilo que você faz e a tua consciência já nem mais te acusa, que você acha que aquilo não é pecado e por isso não se arrepende nunca e continua sempre praticando. A iniquidade também é coisas que até mesmo às vezes as autoridades fazem leis para fazer com que vocês façam aquilo, para dizer, não é errado, podem fazer, mas se aqui na palavra está dizendo que não é para você fazer, não faça. Porque qualquer um desses homens que autorizar essas leis e vocês fazerem achando que agora é normal, achando que agora, chamando esse mal, fazendo esse mal sinônimo de bem, aqui diz, ai dos que se apegam a essa iniquidade. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, porque estão se enganando, achando que desse jeito vai entrar no céu, achando que praticando essas coisas vai entrar no céu. E ao pecado com tirantes de carroça. Cuidado, a palavra não mente, a palavra não foi só para a nação de Israel não, mas foi para todo galho enxertado na videira, na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Então cuidado que assim como aconteceu coisas para eles lá que eram os ramos, quanto mais para nós que formos enxertados. Então não se vangloriem pelo fato de serem enxertados, não se vangloriem sobre eles, mas ao contrário, temam ao Senhor, porque assim como aconteceu com eles, pode acontecer com nós. Se nós não respeitarmos, não obedecermos o que diz nas Escrituras Sagradas. Então atentem-se a essas coisas e não se enganem mais. Voltem a esse Deus enquanto Ele ainda está dando tempo, enquanto Ele ainda está usando até mesmo pedras para clamarem no meio das multidões, para dizer que bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
E eu entrego essas palavras, esses versos, esse capítulo de Isaías, capítulo 5, para meditação de todos vocês, para mim e para vocês. E que possamos estar vigilantes em todo momento. Amém? Eu entrego essas palavras, agradeço a Deus por mais essa reflexão, agradeço a Deus pelas pessoas, pela vida, né, das poucas pessoas que se dispõem a ouvir o Evangelho de Cristo, mas que dou graças a Deus que ainda existem, e sei que através de 1, 2, 3 vidas que ouvirem e se voltarem para esse Deus, eu sei que podem ainda dar 30, 60 e 100 mais pessoas. É assim que funciona o Evangelho de Deus. É assim que nós propagamos o ID do Senhor. Amém? Então eu dou graças a Deus por toda a vida de quem estiver escutando e pedindo que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um e conduza vocês no caminho da verdade e não mais do engano. E eu entrego essas palavras no nome santo de Jesus, dizendo: vigiai, porque bendito é o Rei que vem em nome do Senhor e Ele está próximo.